Israel está se preparando para um ataque total. Bem, sabemos que a preocupação de Israel neste momento é com 3 frentes. O Irã, claro, o Hamas, ou seja, Gaza, e também o Líbano, por conta do Hezbollah. Essa é a grande preocupação. Israel teme que o Irã atacará o país logo no começo dessa semana, em vingança à morte de vários, digamos assim, ativistas, né? Como principalmente os últimos acontecimentos, a morte de Haniyeh em Teherã. Isso deixou definitivamente os mulás furiosos, porque foi um ataque dentro da capital iraniana, numa casa de hospedagem, aliás, uma grande fortaleza. Pois é, lá no coração do Irã, um ativista, ou melhor, um líder do Hamas foi morto por um ataque israelense. O Irã considera que houve, sim, participação de gente da Guarda Revolucionária, que traiu, portanto, o Irã, a causa palestina, etc. e tal, e plantou uma bomba na casa onde estava hospedado Haniyeh. Seja como for, o Irã, que já havia atacado Israel em abril, promete agora uma nova rodada de ataques muito, mas muito mais perigosa do que foi em abril, muito mais furiosa. Estados Unidos, França e Reino Unido estão tentando dissuadir o Irã, estão tentando convencer o Irã de que não será um bom negócio, mas também estão discutindo a defesa de Israel com outros países, como especialmente a Jordânia, pedindo permissão para usar o espaço aéreo jordaniano em caso de ataque, novo ataque iraniano a Israel. Bem, seja como for, os Estados Unidos também fortaleceram muito a sua presença no Oriente Médio nos últimos dias. Os Estados Unidos temem que um conflito na região coloque o mundo de pernas para o ar, especialmente por conta da questão do petróleo. Enfim, nós sabemos bem quais seriam as repercussões na área econômica, seriam muito sérias. Mas também, claro, porque temem pela vida dos israelenses. Seja como for, o primeiro ataque do Irã deixou claro que sim, o Irã tem armas capazes de chegar a Israel. Bem, as autoridades israelenses, que estão reunidas já há vários dias por conta dessa possibilidade, estão falando que esse ataque pode vir de 5 frentes, mas não disseram quais seriam as 5 frentes. Como já sabemos, as 3 frentes são bastante óbvias. O Irã atacará diretamente do Irã, mas também contará com o Hezbollah, que tem em seu poder 150 mil foguetes, é o que dizem especialistas, além de mísseis. E também ainda contará com o poder de fogo do Hamas, na faixa de Gaza. Mas não esclareceram quais seriam as outras possíveis 2 fontes. Então, claro, especialistas dizem que uma das fontes possíveis seria, sim, a Síria. E outros dizem que a região um pouco mais, digamos, pacífica dos palestinos, a Cisjordânia, poderia também preparar um ataque surpresa para Israel. Mas isso são só especulações. Essas 2 outras frentes poderiam também envolver o Iraque, de alguma forma, temem alguns especialistas. Outros até dizem que a própria Jordânia poderia atacar Israel, o que é muito improvável, já que a Jordânia ajudou a interceptar mísseis iranianos no ataque de abril. Seja como for, há um consenso em Israel de que o próximo ataque, a próxima guerra, para os próximos dias, será realmente muito mais pesada. Autoridades israelenses temem que dessa vez possa sim haver muitas baixas entre civis. É o que publicou a INET hoje. Autoridades israelenses acham que Israel pode ser atingida profundamente dessa vez, com muitas baixas civis, mas não está preparando nada emergencialmente para não criar o pânico, tendo em vista as lições aprendidas em abril. Em abril, o ataque, que poderia ter sido desastroso para Israel, não deu em nada. E se Israel tivesse se preparado de forma muito mais ostensiva, teria perdido muito tempo e dinheiro, além de criar um pânico desnecessário na população, é o que também diz a INET. Então, pelo sim, pelo não, as autoridades israelenses não querem criar esse pânico. Pode ser que venha um ataque e não dê nada, e a vida, portanto, continue. Daí porque não é possível, nesse momento, imaginar que Israel parará para ficar em abrigos. Se o ataque acontecer e não der em nada, será, de novo, um grande prejuízo e uma preocupação desnecessária para o povo. Mas esses são só os meandros da coisa. O fato interessante, notícia curiosa, essa publicada pelo Times of Israel, é que hoje houve muito transtorno em Israel por conta do GPS. Diz a matéria que uma indicação aparente de que medidas defensivas já estão sendo tomadas em Israel. Moradores do centro do país relataram interrupções hoje, domingo, em aplicativos de navegação como Google Maps, Waze e outros sistemas que usam GPS, com alguns motoristas de Tel Aviv sendo informados que estavam em Beirute. Na localização ali mostrava Beirute para nos aplicativos de motoristas. Interrupções no GPS têm ocorrido periodicamente desde 7 de outubro, diz a matéria. A IDF disse anteriormente que estava bloqueando sinais de GPS em meio à guerra em andamento em Gaza, conforme o Hezbollah no Líbano e o ataque do Irã a Israel ocorreram em abril. Não houve nenhum comentário imediato das forças de defesa de Israel sobre essas interrupções. Enquanto isso, os ministros das Relações Exteriores da França e dos Estados Unidos pedem a todas as partes no Oriente Médio que exerçam a máxima contenção para evitar um conflito regional, disse o Ministério das Relações Exteriores da França no sábado. Pois é, realmente a situação é muito preocupante. É claro que o Irã acabará de algum modo respondendo a Israel por aquilo que ele considera ser ultrajante, um ataque ao líder do Hamas dentro, no coração do Irã. Então podemos prever sim que os próximos dias serão tensos. A questão é saber qual é a intensidade desses ataques que virão. Daí porque as mídias israelenses estão falando que as autoridades disseram que será, ou que pode ser, uma guerra total. Claro, volta a preocupação. Quais seriam as 5 frentes?
As autoridades israelenses dizem que 5 frentes seria algo muito pesado nesse momento, até mesmo para as forças auxiliares a Israel, nesse caso, Estados Unidos, Reino Unido e França. Seria um conflito muito grande com 2 novas frentes. Daí supõe-se que essas 2 frentes, que não foram informadas pelas autoridades israelenses, não são atores coadjuvantes. Poderia até mesmo incluir entre esses dessas 2 novas frentes, até mesmo a Turquia, que vem ameaçando pesadamente Israel nos últimos dias. Na semana passada, Erdogan chegou a dizer que a Turquia precisa ter coragem, sim, de invadir Israel. É preciso ter coragem e fazer como já fizeram em outros casos, como, por exemplo, na Síria e na Líbia. Enfim, são possibilidades, mas 2 novas frentes pesadas, isso realmente preocupa e muito. E se o Egito for uma dessas frentes, então teríamos o Irã, a Turquia e o Egito como nações fortes, militarmente poderosas, uma guerra contra Israel, em primeiro lugar, e talvez de quebra Estados Unidos, Reino Unido e França. Já imaginaram? Entraríamos a partir dessa semana realmente numa outra esfera de problemas muito mais profunda do que os problemas que temos atualmente, né? Um colapso econômico, inclusive, à vista. Pois é, isso por conta do petróleo, sempre o petróleo. Por falar nisso, aconselho aos queridos amigos que gostam de pesquisar sobre essa temática, essa crise, eterna crise de Israel no Oriente Médio, um artigo publicado por Mike Conrad no American Thinker no dia 4 de agosto, cujo título é A Raiz dos Problemas do Oriente Médio. Conrad faz uma visita à década de 1930, lembra que em 1939 foi que o grande problema de Israel começou. Isso porque em 1939 os judeus estavam tentando sair desesperadamente da Europa, porque o antissemitismo era muito grande, a guerra estava em andamento e havia, sim, a possibilidade de uma perseguição feroz aos judeus. Os judeus queriam deixar a Europa em massa e ir para a Terra Santa, claro, para o protetorado palestino que estava nas mãos do Reino Unido. Só que o que fez o Reino Unido naquele entonces, decidiu que apenas 10 mil judeus poderiam deixar a Europa em direção a Israel que conhecemos hoje, por ano. Era o chamado Livro Branco de MacDonald, onde era uma lei. Apenas 10 mil judeus eram permitidos migrar para a Terra Santa por ano. E 2 milhões, calcula-se que pelo menos 2 milhões de judeus queriam voltar ou ir para a Terra Santa, para Israel atual, e foram impedidos. Inclusive, muitos navios levando judeus tiveram que voltar porque não tinham permissão para atracar no porto de Haifa em 1939. Bem, uma vez que esses judeus ou não podiam deixar a Europa em grande quantidade e muitos tiveram que voltar, o que aconteceu na Alemanha? Hitler queria realocar esses judeus em outros países que não os aceitavam, razão pela qual pode-se imaginar que sim, havia um antissemitismo generalizado na Europa, não era só a Alemanha. Acontece que a Alemanha foi fundo. Uma vez que Hitler não conseguiu colocar os judeus em outros países, decidiu eliminá-los industrialmente, lembra Conrad. Pois é. Em 1941, na metade de 1941, Hitler invadiu a Rússia. Existe uma versão histórica que diz o seguinte: uma vez que Hitler criou uma máquina de destruição industrial do povo judeu, ele queria que a Rússia colaborasse, que Stalin colaborasse e desse à Alemanha 5 milhões de judeus que viviam na Rússia, porque a Alemanha tinha como eliminá-los industrialmente. E aí, uma vertente histórica diz que Stalin recusou-se. Claro, Stalin deve ter pensado, 5 milhões de judeus russos são 5 milhões de mentes e 10 milhões de braços russos em tempo de guerra. E não permitiu a deportação de 5 milhões de judeus para a Alemanha. Isso teria enfurecido Hitler, que deve ter pensado o seguinte: bom, se eles não deram os judeus, nós iremos lá pegá-los à força e de quebra, subjugar o povo russo. Então, em 1941, Hitler invadiu a Rússia. Bem, e a história nós conhecemos, o destino depois daquela invasão da Alemanha. Mas, seja como for, então havia sim uma máquina de destruição industrial de judeus, porque ninguém os quis. E aí, lembra Conrad, muita culpa nessa hora do Reino Unido, que bloqueou a migração dos judeus para o Oriente Médio. Pois é, Conrad diz que pelo menos 1 milhão de judeus poderia se salvar da perseguição nazista na Segunda Guerra se o Reino Unido tivesse permitido. Agora, detalhe, por que o Reino Unido não permitiu que os judeus saíssem da Europa e fossem para a Terra Santa em 1939? Porque o Reino Unido tinha medo de um levante árabe contra os aliados em tempo de guerra. Isso porque permitir que os judeus ocupassem grandemente o Oriente Médio daria na possível formação do Estado de Israel, uma superioridade judaica em termos de pessoas, em número de pessoas, muito maior do que os árabes palestinos, como diziam os ingleses naquela época. Hoje sabemos que os palestinos não são árabes, mas em todo caso era esse o esquema. Não permitir que os judeus tivessem uma superioridade numérica quando tivesse que se criar o Estado de Israel. Eles teriam que ser em número menor para não desagradar os árabes durante a Segunda Guerra Mundial. Só que a razão por trás disso estava o fornecimento de petróleo. O Reino Unido dependia, e muito em tempo de guerra, do petróleo iraquiano, que cruzava todo o Iraque e chegava ao porto de Haifa, para de Haifa ser levado então para o Reino Unido. O Reino Unido não poderia perder esse petróleo. Desagradando os árabes, poderia haver então redução no fluxo de petróleo, no recebimento daquele petróleo, razão pela qual o Reino Unido decidiu então frear a migração dos judeus
para a Terra Santa, ou para o Oriente Médio, como queiram. Terra Santa porque foi onde Jesus nasceu, pisou, morreu e de lá apareceu ressuscitado. É só por isso que estou dizendo Terra Santa. Então está aí uma visita histórica à raiz do problema. Quando chegou então a vez de decidir pela criação do Estado de Israel, os judeus que poderiam ser em grande número, um número muito maior do que foi nos anos 40, não era tão grande e muitos tinham perdido a vida na Segunda Guerra Mundial. Por que estamos lembrando de tudo isso? Porque o petróleo, de novo, parece estar também no centro das negociações. Uma vez que o Irã tenha sido tão afagado nos últimos anos por essa gente que está no poder nos Estados Unidos, como Obama, Biden, etc. e tal, muito claro, foi por conta do petróleo. Vamos deixar o Irã de boa, porque afinal de contas nós dependemos muito do petróleo, do Oriente Médio, enfim, do Golfo de Hormuz e por aí vai. Pois é, só que pode dar muito errado de novo. Vamos aguardar. Expectativa, grande expectativa para a próxima semana. Agosto, pois é, pode ser sim um mês de muito desgosto. Rezemos. Até depois, se Deus quiser.